Bom dia, pessoal! Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse material que eu postei, que são 2 vídeos bem curtinhos. O primeiro é um vídeo do Zygmunt Bauman falando sobre como ele entende, dentro da perspectiva teórica dele, a construção da identidade individual. Em seguida, eu coloquei também um vídeo de um professor explicando a noção de estrangeiro dentro da teoria do George Simmel e também falando um pouco sobre a diferenciação entre estabelecidos e outsiders na perspectiva do Norbert Elias. Esses 3 conteúdos, né, eles dialogam, fazem parte da nossa discussão de identidade, construção de identidade e também pertencimento, que nós iniciamos na aula passada, e ele traz um pouco reflexões, né, e também contribuições de teóricos que pensaram essa noção de identidade, como que as identidades são construídas na contemporaneidade, tá? Então, essa ideia de que cada pessoa tem uma individualidade que se expressa na identidade, ou seja, que mostra quem ela é uma discussão da modernidade, né? E ela tem a ver com mudanças que a sociedade passou e a forma como os indivíduos começaram a ser influenciados por essas transformações. Então, é uma discussão que aí o Bauman, né, vai fazer em termos de falar numa modernidade líquida, ou seja, numa realidade onde as estruturas sociais elas estão muito mais fluidas, elas não estão mais estabelecendo e definindo totalmente a realidade de cada indivíduo. Então, o Bauman ele está falando que a nossa identidade individual, ou seja, aquilo que nós somos, é cada vez mais fluido, né? É muito mais moldável. Então, ele está opondo aí o sujeito contemporâneo, o sujeito moderno, né? Aquele sujeito que na sociedade pré-moderna ele tinha sua identidade estabelecida muito fortemente pelo pertencimento a determinado setor social. Então, a classe social onde você nasce, o local geograficamente falando onde você nasce, tudo isso ia definir muito mais fortemente quem você ia ser. Né? Então ele está falando um pouco disso, que na modernidade, na contemporaneidade, né, a gente tem o quê? A gente tem pessoas que já têm uma fluidez maior, uma flexibilidade maior nessa construção da identidade, porque é a trajetória de cada um que vai dizendo quem essa pessoa é. E essa trajetória é uma trajetória de muitas inconstâncias, porque as definições do que é desejável, do que é bom, do que está em voga naquele momento, elas vão se modificando muito rapidamente por causa das características, né, da modernidade, que tem a ver com uma outra percepção do tempo, uma outra percepção das distâncias. As pessoas se deslocam muito mais rapidamente e conseguem acessar informações de uma forma muito mais rápida, transitam então aí em diferentes setores. Então o Bauman está falando disso, ele está falando de como a identidade individual ela acaba ficando mais flexível e menos dependente do pertencimento a uma estrutura coletiva, né? Ela acaba ficando mais individualizada. Já o Simmel, né, ele está falando de certa forma de uma relativização do pertencimento, ou seja, pertencer, né, a um local precisa ser discutido dentro de um contexto onde as pessoas se deslocam muito mais. Então, elas nascem num lugar, mas elas vão para outros lugares, elas transitam, e nessa transição, essas pessoas elas vão gerando novas identificações, né, novos pertencimentos. E aí o Simmel vai discutir isso, vai discutir como que é construída a visão, né, de eu daquela pessoa que ela pertencia a um determinado grupo, agora ela já está num outro grupo, e aí ela não é mais nem aquela pessoa que ela era no início, quando ela tinha uma noção de pertencimento, porque ela já não é mais parte daquele grupo que ela deixou, e ela agora está entrando num novo grupo, mas ela também não é pertencente a ele como as pessoas que já nasceram ali, que já faziam parte desse grupo antes dela. Então,
o Simmel ele está relativizando aí e mostrando que o pertencimento ele é de certa forma mais fluido, né? As pessoas transitam, elas podem pertencer em um determinado momento e não pertencer num outro determinado momento, ao mesmo tempo que isso influencia a construção de quem elas são, certo? Então, nessa trajetória do indivíduo, onde ele se estabelece, onde ele se localiza, para onde ele vai e onde ele cria vínculos, isso vai modificar a visão de quem ele é e ele traz, então, aí essa reflexão de que nós, e aí o Bauman também, né, vai contribuir de certa forma com isso, de que nós não somos em essência, né? O eu, ele não nasce comigo, ele é construído, né, a partir da minha trajetória individual, né, dos espaços onde eu transito, e no caso o Bauman está falando também, né, sobre os valores que são considerados em determinado momento onde eu estou vivendo. E aí, por último, existe a contribuição do Norbert Elias falando dessa diferenciação entre estabelecidos e outsiders, né, que também é uma discussão sobre pertencimento e sobre rótulo, né, sobre como que as pessoas elas recebem rótulos dentro da sociedade, elas são vistas e como cada existência ela acaba tendo uma identificação pela coletividade, que é uma identificação hierárquica, né, onde uns são vistos como inferiores e outros como superiores. Então, o legal do Elias é a gente perceber que ele está falando muito mais sobre não pertencer do que sobre pertencer. Então, ele traz a discussão do pertencimento, mostrando que as identidades frequentemente são construídas muito mais pelo fato dos sujeitos não serem parte de um grupo determinado do que por eles fazerem parte de um grupo que vai definir quem eles são. Muitas vezes esses rótulos eles são dados pelo fato de você não fazer parte, menos do que ou mais do que pelo fato de você ter um pertencimento que vai definir quem você é naquele contexto social. Então você vai ser muito mais identificado, visto pelo fato de não pertencer a determinados grupos do que pelo fato de pertencer a outros, certo? Eu trouxe essas discussões, né, para contribuir e seguir a fazer uma sequência daquela discussão que a gente começou quando lemos o texto Nós e os Outros, onde fala justamente dessa construção da identidade individual. E agora a gente vai fazer um exercício de pensar cada um a sua identidade, né? A sua identidade individual, entender como que ela vem sendo construída, quais são os elementos de pertencimento e de não pertencimento que podem, que têm ajudado a construir a sua visão de eu, né? Quem é você e o que tem feito você se identificar dessa forma, como as pessoas te veem, como você se coloca na sociedade, né? E o que você usa para se identificar, né? Um pouco isso. Quais são os elementos que você utiliza para se identificar? Acho que essa discussão, essa é interessante, a gente trazer um pouco para a nossa realidade, conseguir pensar a nossa individualidade, nossa trajetória, né? E esses vídeos são bem curtinhos, mas eles têm um material bacana e acho que estão bem explicados. Eu fiz esse aqui mais para comentar e ligar um pouco uma coisa a outra. E espero vocês na nossa próxima aula para a gente conversar sobre isso, né? Para vocês falarem um pouco sobre o que vocês têm visto aí dentro da rotina de vocês, que dá para ligar com essa discussão.